Eu acho que antes de começar, é importante demais o Win dar um overview sobre o mercado chinês de social networking, porque, no final das contas, é um mercado muito à parte. Quando você imagina TikTok dançando, e eu sei porque eu já vi algumas palestras do Win, já vi... Além de ser um grande amigo meu, eu acompanho ele normalmente, naturalmente, eu já vi várias paradas, inclusive que TikTok tem versões diferentes na China. O algoritmo trabalha de forma completamente diferente na China do que no Brasil, não é pelas censuras, mesmo? é pelo comportamento mesmo. Né? Então, existem coisas que ali era bom discutir. E eu lembro também que o TikTok foi muito como o Musical.ly no Brasil, né? Antes de ser TikTok, não é isso? Se você puder Exatamente. dar um overview aí sobre como é o comportamento da ferramenta lá, como é o business dos caras lá, ou seja, se é audiência e se é publicidade, como que tá isso. Comentasse sobre o live commerce, a gente vai pegar todo esse histórico do IN, a gente vai desenvolvendo, e aí o Caio vai entrando, o João vai entrando, e a gente vai criando essas features. Pode ser? Vamos lá. Nós te dando uma visão geral do mercado chinês. O mercado chinês, acho que a maior parte das pessoas sabem, tem até uma restrição, vamos chamar física, de acesso aos sites internacionais. E aí, discussões políticas ou juízo de valor à parte, criou-se um mundo, criou-se um mercado totalmente diferente. E o que aconteceu nesse meio tempo? Uma profusão de redes sociais em formatos e talvez um pouco mais especializados do que no Ocidente, com uma variedade muito maior. Então, para cada uma das verticais dentro de redes sociais, você tem vários players. E esses players acabaram se consolidando ao longo do tempo. Então, enquanto a gente tem Twitter, lá eles têm Weibo, enquanto a gente tem, obviamente, o próprio TikTok, eles têm uma versão chamada Douyin. Então, aí eu também vou falar um pouco da ByteDance, que acho que isso é super relevante, porque ele dá um pano de fundo pro TikTok. E aí, nesse aspecto que o Ariel comentou sobre a monetização, que acho que é diretamente ligado ao nosso tema de hoje, além de ser redes sociais, com foco no formato de monetização através de publicidade, muitas dessas plataformas, uma boa parte dessas plataformas, na verdade, são transacionais também. Então, ao invés de fazer publicidade para gerar leads, para gerar audiência, tráfego, ou fazer posicionamento de marca para as empresas e que, por fim, vão fazer o seu transacional online ou offline, muitas dessas plataformas já têm o checkout, já tem o carrinho de compra todo integrado dentro do seu ambiente, já é nativo disso. O que é interessante porque muitas dessas têm uma relação direta e muitas vezes societária com empresas de e-commerce. Acabei de citar o Weibo, que é um microblogging. Se não me engano, pelo menos há 10 anos, o Alibaba é um dos maiores investidores e ele já tem toda uma funcionalidade de carrinho, de compras, de vitrine dentro e nativo do aplicativo. É como se a gente pudesse comprar diretamente dentro do Twitter. Então, imagina isso dando um peso a mais para uma divisão ou uma estrutura de receitas diferente de uma concentração que a gente tem em publicidade. A gente pega Facebook, a gente pega Google, mais de 90% da receita vem de publicidade. Você pode falar que é uma curva que tem desde grandes empresas até pequenas, mas ainda está concentrado nesse modelo. E no modelo chinês está muito mais espalhado. E, adicionalmente, existe também um modelo que acabou se disseminando, mas que se originou muito no mercado de games, que são os presentes virtuais. Então, a monetização que antigamente, quando a gente pensava, até o Ariel passou essa fase do vídeo, né, das plataformas de vídeo, da monetização dos criadores, como que eu vou fazer isso, vou vender ingresso, vou vender, dar uma gorjeta online, etc. O mercado chinês acabou se desenvolvendo muito nessa frente, nas plataformas onde você tem criadores para monetização através de premiação, através de virtual gifts, ou seja, eu compro alguma coisa e premio o cara no microcrédito, no valor menor, enfim, pela criação dele. Então, voltando um pouco para trás, o mercado chinês é muito mais diverso, você tem outros players do que a gente tem no Ocidente, não tem as mesmas redes e talvez em uma quantidade um pouco maior. Aqui a gente tem concentração, Facebook, vamos colocar YouTube também dentro desse espectro, Instagram, Snap,
e por aí vai. E na China são pelo menos 8 redes sociais com importância e com especializações diferentes, com segmentos com origens diferentes, com uma forma de monetização que vai sim de publicidade, também transacional, e aí nesse caso você deve ganhar dinheiro talvez de um take rate, de alguma outra forma, e também de presentes virtuais. Isso muito tem a ver com a origem das plataformas. E aí, entrando um pouquinho na questão da ByteDance, é interessante, o Ariel mencionou a Musical.ly. A ByteDance começou com um aplicativo, a ByteDance, que é a holding, que é dona do TikTok, começou a história com um aplicativo que no Brasil foi lançado como TopBuzz, que é um aplicativo agregador de notícias em um só local. Então, o que acontecia na época? Existia dezenas ou centenas de fontes de notícias online. Essa empresa começou a agregar as notícias e criou uma camada de recomendação. Então, um algoritmo de recomendação de notícias que se tornou tão fácil que as pessoas liam sem precisar ficar buscando. Eram centenas de fontes e esse aplicativo foi lançado, inclusive, no Brasil. Então, a ByteDance, na verdade, está no Brasil antes, inclusive, do TopBuzz. Eles foram meus clientes antes do TikTok, e com essa presença aqui. E todos os outros aplicativos foram desenvolvidos em cima de uma capacidade de algoritmo de recomendação. Então, muito mais do que ser uma empresa de uma rede social, de uma plataforma de vídeo, a ByteDance é uma empresa de inteligência artificial, inclusive na China, e até em alguns segmentos posicionam eles como uma empresa de AI. Atualmente, entre os unicórnios, é o mais valioso, eu não lembro exatamente qual que é o valor. Então, eles são considerados a empresa de AI, de inteligência artificial, mais valiosa do mundo, porque tem uma série de outros aplicativos. No mercado chinês, se eu não me engano, são pelo menos 15 aplicativos que eles têm. Então, tem esse agregador de notícia que eles nasceram, tem a própria plataforma de vídeo, que é a versão chinesa do TikTok, chama-se Douyin. Então, o Douyin nasceu primeiro, depois eles compraram a Musical.ly, como o Ariel comentou. Musical.ly era uma startup com fundadores chineses, nascidos nos Estados Unidos, que nasceu para fazer aquela sincronização de lábios das pessoas legendando e cantando as músicas, e depois começaram a colocar uma camada de vídeo, de distribuição, e virou o que é mais parecido em termos de usabilidade com o TikTok atual. E a ByteDance adquiriu o aplicativo e já estava começando a bombar no Ocidente para incorporar para o TikTok e se transformar no aplicativo que tem atualmente. E além disso, ele tem uma série de outras empresas, série de outros negócios, aplicativos na área de jogos, de educação, de saúde, inclusive, e todos eles têm por trás o algoritmo de recomendação. Então, a grande força deles é muito isso. E cada aplicativo e cada setor que vão entrando, como é AI, se acumula mais informações, mais dados dos usuários e você faz uma recomendação muito mais forte. Então, enquanto a gente pensa no aplicativo, muita gente ainda tem essa visão de uma camada de vídeo, uma camada de distribuição. Ele, no fundo, é muito mais plataforma de vídeo, de entretenimento do que uma rede social. A rede social, inclusive, quando você olha o aplicativo, ela tem, se não me engano, atualmente 3 abas. São as contas que você segue. Outra é o For You, que é a recomendação. E a maior parte das pessoas, provavelmente, João, você gasta mais tempo no For You vendo a recomendação do que assistindo os vídeos que você segue. Então, exatamente. Então, talvez para ser mais preciso, o TikTok seria uma plataforma de recomendação de vídeos com rede social. A rede social, ela é mais uma das camadas e não é necessariamente o principal business deles, João. Cara, que conteúdo surreal, foda, né? Muito bom, né? Foda. Ó, se não vale a pena acordar às 7 da manhã pra ouvir isso aqui, não vale a pena acordar às 7 da manhã pra nada, cara. Que contexto animal, hein? Obrigado por tanta informação. Eu, assim, aprendi um monte aqui. E, porra, interessante, né, cara? Porque tu vê, às vezes, uma aplicação, tu acha que o modelo de negócio é um e, na verdade, ele é outro, né? Me parece, pelo que tu trouxe aqui, que o principal diferencial das ferramentas dessa empresa é justamente essa inteligência, né? De entender o que cada usuário tem interesse de assistir e recomendar pro cara. Não é... Porque, realmente, cara, o TikTok, o lance não é... Ele não me mostra... Eu não perco tanto tempo com os perfis que eu sigo. É com os vídeos que são recomendados. E eu nunca tinha percebido isso.
Nunca tinha percebido isso. Sabe? Que o foco tava aí. Então, porra, muito foda, cara. Explicação animal, assim. E a contextualização também de o que tá acontecendo na China, como que essas ferramentas surgiram, né? O fato de existirem as versões que são mais vistas lá. Eu tive na China em 2014, foi no ano que a minha filha nasceu. Cara, eu fiquei impressionadíssimo com a China, assim. Eu fui para lá para uma feira para Canton Fair, lá em Guangzhou e tal. E eu fiquei super impressionado, assim, com algumas cidades, com como o país está sendo construído, né? É realmente um país gigantesco. Xangai, em 2000 a sensação que eu tive em 2014 era que Xangai botava Nova York no bolso, cara. Assim, é bizarro o tamanho da cidade, a infraestrutura que os caras têm e tal. Então, entender um pouco mais sobre isso, como o país está... Eu te juro, eu tô todo arrepiado, cara, porque é uma visão de mundo completamente diferente que eu não tinha e que o In trouxe aqui em alguns minutos.